Opa. De muito tempo. Tá, Boa tarde, Valmir Siqueira, tudo bem? tudo bem, Ero. Boa tarde. Deixa eu começar aqui direitinho, porque nós temos um probleminha aqui, a internet tá daquele jeito, né? Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado da live dessa tarde, tá? Então vamos seguir o meu roteiro, apesar de eu ter atropelado o roteiro aqui, porque eu me atrapalhei, mas agora a imagem do Valmir tá muito boa também, o Valmir Siqueira. Bom, vamos continuar. Sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, Sindicato dos Químicos de São Paulo, Sindicato Químico SP e Hélio Rodrigues Químicos no Instagram, Químico SP e Hélio.Rodrigues13. Curtam e compartilhem a nossa live. Convidado especial da tarde de hoje, como está do nosso lado já, nós não fizemos toda aquela parafernália para poder apresentá-lo, porque a gente acabou tendo um problema aqui, mas vou apresentar conforme o script desse programa. Né? Vai discutir a gente o que quer ser LGBT no Brasil em 2020. É professor, né? Mas vamos lá, é o Valmir Siqueira, com vários anos de experiência como militante pelos direitos LGBTQI+. Valmir é coordenador do coletivo LGBT da CUT Nacional. Ele é professor de língua portuguesa da Rede Estadual de São Paulo e membro da direção da PUESP e coordena também o coletivo LGBT da PUESP. Valmir Siqueira, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ero. Tudo bem? Prazer falar com você. Prazer, obrigado pelo convite. A gente papear um pouquinho. Parabéns aí pelos químicos, pela iniciativa, pelo que você está à frente desse processo. Bem importante para nós. Obrigado e demorou, mas a imagem veio muito boa agora. Tava um pouco ruim essa coisa da internet vai, né? Você compra 10 GB, 1 tonelada, eles te entregam algumas gramas de internet. Isso é verdade. Bem Bom, assim mesmo. nosso tema hoje é sobre exatamente a questão do movimento LGBT QI+, que agora, depois a gente vai conversar também sobre esse nome agora que aumentou um pouco mais aí, né? Para a gente saber entender, porque, lógico, tem significado, tem o porquê e a gente quer sempre saber o porquê. Mas antes disso, você é professor da rede municipal, né? E antes, não, né? Não tem antes nem depois, né? Você também é professor da rede municipal e uma ativista político. Queria que você desse um panorama do governo, o que você está achando desse governo federal. E também vamos entrar nessa discussão um pouco, o Valmir, se você, antes da gente, e só para a gente também, antes de ir para o ponto mais central da nossa discussão, sobre como é que você está vendo o retorno dos professores, já que foi dado agora já um cronograma do retorno dos professores da rede estadual e também vai ser da municipal e das escolas particulares. Mas sobre esse governo homofóbico, racista, e tudo que é ista que tenha, você pode falar desse governo. Qual que é a sua avaliação sobre esse governo que nós estamos passando, meu querido Valmir? Professor Valmir, vamos chamar assim, né? Ah, pode chamar só de Val, fica tranquilo. Não sei se meu som está chegando bem. Está chegando bem o som? Tá excelente. Beleza. É, Bom, eu sou professor da rede estadual, né? Não dou aula na rede municipal. Já dei aula na rede municipal, mas atualmente eu sou efetivo na rede estadual já há 25 anos. Mas a gente estava falando em relação a esse governo fascista, porque é tanto isso que você põe o fascista que já está todo.
a gente já entende, porque eles não conseguem, não tem uma característica do fascismo que está fora desse governo do Estado, governo federal, né, da União. Bom, eu primeiro eu vou falar do aspecto aqui municipal e estadual. A gente percebe que tem uma certa aí, não sei se é uma briga, porque o prefeito de São Paulo parece que está disputando o holofote para falar que está fazendo alguma coisa agora. Ele está querendo se aproveitar da questão do Covid para aparecer. Tem níveis que não fez nenhum tipo de trabalho sério, nem social, nem na busca de novos empregos, nem financeiro, nem nenhum tipo não teve nenhum tipo de avanço, né? Pegou o governo depois da fuga do atual governador, né, que abandonou a cidade, e ficou agora atrás da questão da doença que ele teve, eu tenho, está se tratando, pelo que eu vi, e então estava bem, estava na área de conforto dele em relação a, porque aqui em São Paulo, que é um reflexo do que é o país, né, à toa que é a maior metrópole, que é muito religioso, né? Então aqui o político parece que está doente, pronto, já ganha eleição. Então, aí o presidente atual que não deixa mentir. E outros casos que nós tivemos na história. Então, ele estava bem na área de conforto, muito confortável para ele. Parece meio cruel falar assim, né? Ainda mais um público nosso que é, como eu falei, cristão, que parece que você está falando mal da pessoa, mas é a realidade, né? Quando eu falo com o pessoal que eu conheço, quando o cabelo dele voltou a crescer, ele começou a se desesperar. E aí tá vendo que já não tem mais a questão da doença, já tá no sentido de cura, e aí começou a querer disputar, e está disputando com o governador quem é que joga o povo primeiro para morrer na rua, né? O governo do estado de São Paulo, pressionado até porque é rodeado de empresários, diz ele, né, entre aspas, aí, os amigos, né, que querem, na verdade, explorar cada vez mais a população, cada vez mais o trabalhador desse estado, está aí no mesmo caminho, né? Mandou todo mundo para a rua, nós vimos no interior de São Paulo várias cidades que foi aberto para as pessoas a não fazerem mais a quarentena, agora todo mundo está voltando para dentro de casa e para dentro dos hospitais, porque todo mundo está ficando doente, né? O vírus se fortaleceu, onde está mais controlado, que são as cidades interiores, nós está vendo que agora está totalmente fora de controle, aumento de até 100% de pessoas infectadas nas cidades. Tudo um projeto que tem de tentar agradar empresário, agradar os patrões e a sociedade que fica em segundo plano, e sem assistência, sem um trabalho que nunca foi feito, diga-se de passagem, nesse governo do Estado que temos aí quase 30 anos com o mesmo partido, que é o PSDB, dos tucanos, que nunca teve um trabalho voltado para a saúde, nunca teve um trabalho voltado para a educação, nunca teve trabalho voltado nem para a segurança, que eles se ampararam nisso para ser eleito, mas não tem um trabalho sério em relação eu acho que é o básico, né? Sem falar de saneamento básico, sem falar de trabalho, né? De postos de emprego, mas o básico do básico eles nunca deram atenção. Então, a gente está sendo um reflexo disso, que vem do governo federal, né? Que é o governo onde tem que a gente classifica como maluco, mas ele não é doido, né? É um maluco no sentido de pode ser doido para tomar o poder, doido para dar o golpe, doido para usar de implementar a política, a visão que eles têm de sociedade, de política num país que é democrático, querendo acabar com a democracia. Então, faz de doido, né? Faz de maluco. Então, porque não é que é tudo um projeto, é tudo bem pensado, tem atores e atrizes dentro desse governo que estão prontos para quando tiver alguma situação polêmica, eles entrarem em cena na mídia, tirando foco, como tem esse cidadão aí na Fundação Palmares, que agora ataca nós negros, a comunidade negra, em busca de um projeto maior que é tirar o foco, né, do que está acontecendo no governo federal. Tem a Secretaria de Direitos Humanos. Você pode ver que a linha de atuação é sempre a mesma, né? Os que se colocam como malucos, que polêmicos, vão sempre na linha de direitos humanos, né? Que é onde atinge diretamente a população e causa um frisson no povo quando vê alguém que tem ele que tá para defender os direitos humanos, defender a questão racial, de defender no sentido de propor algum tipo de projeto para melhorar a nossa vida, e eles vêm tentar destruir o que está sendo feito. Então, é, é, é muito, muito estratégico o que eles fazem, não é uma coisa feita sem sentido. Mas é o país que nós estamos vendo. Espero que o povo acorde para pressionar.
fomos para a rua, né, mostrar, para pressionar as pessoas que estavam apoiando esse governo, dizendo que temos opiniões contrárias e nós somos a maioria, né, de opiniões contrárias a esse tipo de política, e é o que nós estamos vivendo na atualidade, né? Nós estamos sendo vítimas aí de um projeto fascista, um projeto golpista, que muitos, exagero falar de golpe, falar de fascismo, mas só não consolidou ainda o projeto, porque tem algumas instituições de Estado que estão reagindo, e tem principalmente nós, povo organizado, militantes de vários segmentos, nós que somos sindicalistas, nós que estamos todos em partidos de esquerda, todo mundo está reagindo, tentando esboçar uma reação aí para evitar que esse projeto tenha fim, que esse projeto tenha sucesso. É muito difícil, mas que a gente acha que a gente está conseguindo mostrar, atingir um campo bem seguro, no sentido de não deixar que a ditadura, que o fascismo tome conta desse país novamente. Beleza. O Valmir, o Val, professor Val, já tem aqui na live o pessoal já falando do professor Val, como é conhecido o nosso querido Valmir Siqueira. Valmir, vamos entrar no tema que a gente está colocando, que é ser LGBT em 2020. E tem várias questões. Primeiro, vamos decifrar o que é o LGBTQ+, né? Que mais? LGBTQI+, né? Que antigamente era lésbicas, gays, bissexuais, trans, e aí vem o questionado, intersexo e o mais que abrange outras formas. É isso mesmo? Outras Mais orientações ou menos isso. sexuais, né? É isso. Tivemos várias mudanças das nossas siglas, né? Já chegou até GLS, já chegou várias siglas mais antigas. Hoje nós estamos no LGBTQI+, que alguns não usam o quê, que ainda está discutindo no movimento, o I já está mais consolidado, mas o que é fato é que, assim, além dessas letras, que seriam lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros e queer, né, que seriam as pessoas que se montam e tudo mais, e os intersexos, que seriam os antigos, seriam que a gente conhecia como hermafrodita, né? Tem os dois sexos, intersexos. E o mais que, assim, nós sabemos que tem muito mais classificações dentro da sexualidade e dentro também de gêneros, e a gente colocou mais para dizer, para não é, a pessoa fala, virar um alfabeto, não, a gente vai dando, empoderando algumas letrinhas para trazer visibilidade mesmo. Hoje em dia nós estamos vendo, por exemplo, bissexuais, a gente não tinha antes de uma forma muito mais organizada. Hoje a gente tem bastante gente já organizada na questão, nessa classificação de bissexuais, nessa orientação sexual, e vai crescer cada vez mais, até chegar um momento que o pessoal vai ter vai ter um alfabeto. Não, na verdade nós vamos ser tratados como iguais, esse é o objetivo. A gente está se classificando por letras nesse momento para não esquecer de nenhuma particularidade da comunidade, mas o importante é que nosso objetivo final é que nós não temos que nos referir a nenhum tipo de letra, assim, como cidadãos e cidadão que somos. Mas no momento, né, nós vamos ter que nos pontuar, como os indígenas têm que dizer que são indígenas, como as mulheres feministas têm que dizer que são feministas, os negros e negras têm que dizer que são negros e negras. São coisas que você fala, mas isso é óbvio, mas são coisas que se a gente não brigar pela nossa especificidade, a gente cai no senso comum, e aí o capitalismo coloca todo o senso comum para ser explorado, só que dentro da exploração ainda existe alguns segmentos são mais explorados ainda, então a gente precisa reagir para a gente poder sobreviver. Bom, como a gente tinha começado a conversa nossa, o que é ser, né, no caso, um homossexual, digamos assim, né, para encurtar a quantidade de letras, Uhum. negro, aqui em São Paulo, que é uma cidade. Você mora em São Paulo, né, Valmir? Sim, sim, em São Paulo, Aqui na Zona capital Norte. mesmo, Zona Norte. Nessa cidade que é uma cidade bastante reacionária, né? Que os imigrantes nordestinos e de todos os lugares do mundo ajudaram a construir, mas ela não abraça todos, boa parte deles, né? A gente não consegue ter uma cidade igual, uma cidade profundamente desigual.
e o que é ser um homossexual negro aqui no município de São Paulo? Olha, na verdade, quando você está dentro quando você faz parte da comunidade LGBT, independente de qualquer outra coisa, a gente tem as dificuldades da sociedade de tanto a discriminação em relação à sua orientação sexual, e no caso de ser negros e negras, por exemplo, você ser negro e ser negro, né? E aí a gente segue aquela escala cruel do capital, essa escala cruel da sociedade que nós temos hoje, que é que a mulher negra tem menos espaço social e direitos adquiridos que a mulher branca, do que o homem negro, do que o homem branco, o homem negro menos que a mulher branca, e a mulher branca menos que o homem branco, e assim vai, né? Fora essa crueldade capitalista de como tratar a questão da raça, ainda tem o que nós tem o plus da discriminação e da falta de respeito pelos direitos, que é a questão de ser homossexual, ser gay, ser lésbico, transexual, fazer parte da comunidade LGBT. Não é fácil, há momentos que as pessoas conseguem alguns espaços sociais, né? Mas não é comum. Na minha profissão mesmo, sou professor, temos poucos negros e negras, então se você for olhar negros e negras LGBTs é menos ainda. No mercado de trabalho já tem a discriminação por ser negros e negras, tem discriminação por ser LGBT, então você não consegue campo de trabalho. Então é uma situação assim, principalmente periferia, né, onde você vai encontrar uma população negra, né, por questão histórica, você vai encontrar na periferia, então você vai ver que tem assim, não é uma situação fácil de você lidar, é uma coisa bem difícil, né? Estamos tentando avanços de toda maneira, como movimento social, como organização sindical, como organização partidária, mas uma situação bem difícil para quem vive em São Paulo, né? Não sendo especificamente porque vive em São Paulo, porque a gente sabe que essa é uma situação que acontece no Brasil inteiro, para não dizer no mundo, mas eu vou falar do Brasil, porque o Brasil continua sendo um dos primeiros no índice de violência contra a comunidade LGBT, os primeiros em relação à discriminação racial, nós continua com esses índices. Continuando, né? Voltamos, a gente estava tentando um caminho que era diminuição, mas a gente voltou bem rapidamente com a destruição de todas as políticas públicas que foram implementadas pelo governo Lula e governo Dilma. A gente teve o caminho, as nossas conquistas, os pequenos passos que nós demos, todos destruídos. Então, isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil inteiro, não especificamente em São Paulo, mas é bem difícil você viver num país, na verdade, que tem o segundo maior índice de assassinato de comunidade LGBTs, destacando sexuais e travestis, principalmente, e tendo um país onde a violência racial, até agora, em São Paulo especificamente, está aumentando. Não está aumentando a violência, que nunca diminuiu, mas está aumentando a disfarçatez, está aumentando a impunidade, está aumentando o número de pessoas que não estão nem aí, nem com o politicamente correto, que já é uma máxima do governo federal. Então, é bem difícil. Não é uma situação fácil de lidar, não. Você falou algumas coisas, Valmir, eu queria só pontuar algumas nessa conversa nossa. Uma é o que o movimento conseguiu avançar, porque eu sempre fui militante de esquerda. Nos anos 80 foi muito difícil por essas questões, como o movimento LGBT era mais, assim, mais difícil pontuar, mais difícil discutir dentro do nosso campo até, né? Isso, mas começou alguns, não sei se pode falar em avanço, né? Mas começou a andar alguma coisa. Os anos 90 eu acho que progrediu um pouco mais, e aí você falou bem na questão do governo Dilma e do governo Lula, teve um avanço até a gente voltar para esse retrocesso que em tanto, assim, é difícil da gente, se a gente sentasse para conversar em 2010 num boteco e fosse falar de um monte de coisa e pensar o futuro, jamais colocaria o futuro nessa conjuntura que está. Sim. É inacreditável como é que nós tivemos tanto retrocesso em várias pautas, inclusive nessa, na questão de respeitar as diversas formas de cada um encarar a sua vida e a pessoa poder ter direito de respeitar aquilo que o seu corpo, enfim, mais está adequado. Então, foi um momento de muito retrocesso mesmo. E você falou que eu queria ver quais são os avanços que você consegue apontar, levando em consideração esse
Não sei se a gente está vivendo um momento ímpar que depois ele acaba e não se volta, porque a gente entrou no retrocesso depois do golpe para É, cá, porque é uma coisa. E é o mundo também, né, Valmir? Você vê um mundo acontecendo isso, assim, também esse retrocesso, um governo que fala em atacar as minorias, quer dizer, é uma coisa muito difícil de acreditar. Talvez a gente foi muito ingênuo. E aí eu queria que você aprofundasse um pouco essa questão quando você coloca o capitalismo, porque aí é uma posição bastante interessante que você coloca, assim, o que o capitalismo articula com relação a isso? O que interessa para o capital, além da sua máxima valorização, ele renegar essas minorias, renegar o direito à vida, enfim, o que está acontecendo. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho o que você achou que teve de avanço nesse período, antes desse momento agora que a gente não consegue classificá-lo, que é um momento ímpar da história da humanidade em que você tem um retrocesso absurdo, e retrocesso. Na Bolívia, se você olhar a história da Bolívia, né, Valmir? Você fica de boca aberta. Como é que você estava avançando com o governo do Evo? Governo que vinha dando pontos positivos para a sociedade, de inclusão, de combate ao analfabetismo. E aí, de repente, você tem uma reviravolta assustadora. Quer dizer, não é tão assustadora, mas eu queria que você falasse um pouco dos avanços do movimento e depois dessa questão, dessa articulação que você faz com o capitalismo. o movimento, nós tivemos avanços, como a gente estava dizendo no começo, né? No governo Dilma chegou a ter alguns avanços que, obviamente, que tem várias críticas da própria comunidade, não poderia ter feito coisas diferentes, poderia ter feito, por exemplo, criar o conselho, como nós criamos o Conselho Nacional, que é a CNCD, né? Conselho Nacional contra a Discriminação LGBT, também tinha o Conselho dos Negros e Negras, tinha o Conselho das Mulheres, da Criança e Adolescente, que depois, agora, alguma canetada eles destruíram. Então, tem as críticas, mas a gente deveria ter feito lei e não um decreto, que agora caiu e tal. Mas a gente estava. É tão inacreditável que podia acontecer o que está acontecendo, talvez aí foi a ingenuidade da esquerda em relação ao governo nesse sentido, né, de não, achar que nós já tínhamos evoluído a ponto de não precisar mais, achar que isso nunca pudesse acontecer, né? E a gente teve esse retrocesso, assim como teve na cidade, a gente teve Transcidadania, que foi um projeto do prefeito Haddad, no governo do PT, que também tinha não era o fim, mas era um meio de você trazer as pessoas da comunidade LGBT para dentro da escola, trazer uma formação para essas pessoas, principalmente o movimento trans, né, os T's, né, travestis, transexuais e transmasculinos, de trazer para dentro da escola, de dar uma formação, de colocar no mercado de trabalho, sabendo que o capital vai trabalhar com um provisório, né, vamos dizer assim. Mas já era uma iniciativa, já era um avanço, né? Você ter uma prefeitura que não tem nenhum tipo de problema de dizer, olha, vou fazer uma política específica para a comunidade LGBT, né? Sem ter um grande escândalo, sem ter ninguém falando, vamos matar esse prefeito e tal, né? Que isso foi bom, inclusive, para o próprio PT em relação a campanhas eleitorais, acho que foi um avanço nesse sentido, de mudança de cabeça, né? De, vamos perder voto porque eu estou fazendo política LGBT, né? Mas tivemos os conselhos estaduais, municipais, que veio lá de cima do governo federal e foi forçando todo mundo a fazer. O conselho é um ambiente onde tem as pessoas da comunidade que estão vendo qual a necessidade daquela comunidade no seu local onde você vive, no caso o conselho municipal vendo região por região, e dizer, olha, tem uma demanda, tem um problema aqui, vamos tentar resolver, fazer política pública para essas pessoas que estão nesse lugar aqui, essa comunidade. E isso foi jogar tudo por terra. O Bruno Covas, por exemplo, o conselho se esvaziou, não foi feita eleição, tentaram fazer agora quando começou a quarentena, e aí, obviamente, que agora, né, correndo, é aquele negócio assim, correndo porque está chegando a eleição, né? Então não foi feito, está esvaziado, o governo do Estado, pasme, o conselho não funciona porque o governo alegou que tem dificuldade de pagar passagem para os conselheiros e conselheiros do interior, passagem de rodoviária, de vir até São Paulo para fazer uma reunião. Falando de uma reunião a cada 1 ou 2 meses, nós estamos falando de 5, 6 pessoas. O governo do Estado, o Estado mais rico desse país, diz que não tem condição de destinar uma verba pública para pegar uma passagem de ônibus, colocar a pessoa não para fazer uma reunião, para trazer a realidade daquela cidade onde ela vive, do interior de São Paulo, que a comunidade está passando, para fazer política pública de Estado. Também está esvaziado, o Conselho também não está atuando. E o governo federal fez pior, eles extinguiram o Conselho atual, que eram mais ou menos umas 2 ou 3 entidades nacionais,
e com 12 ou 13 representações do governo federal, ou seja, Ministério da Saúde, Ministério de Direitos Humanos, Ministério todos os ministérios, né? Transporte, todos eles tinham seu assento ali para fazer política pública. Eles extinguiram, estão propondo agora, vai ser a próxima, recente, agora, aqui umas 2 semanas vai ter eleição, reduziram para 3 entidades nacionais, 3 representações do Estado, onde o presidente do Conselho, ao contrário do que era aquele construído pelo Oi, Luiz Hélio, é o Goldini, que seguinte. era rotativa a presidência sempre vai ser do governo, e se tiver empate, qualquer decisão, quem decide é o presidente, ou seja, o governo decide tudo. Então, não tem representatividade nenhuma, não tem política, que é uma coisa que a gente tinha avançado, a gente avançou, e que a gente tem avançado no judiciário, né? Apesar de a gente ter várias críticas também, até o próprio judiciário com algumas coisas, mas assim, em relação a aprovar alguns recursos que nós entramos com algumas instituições, algumas pessoas entraram com recursos na justiça e temos ganho como o direito ao nome social, como o direito à adoção, o direito, inclusive, a licença maternidade e paternidade estendida também com uma visão de família saindo dessa sociedade heteronormativa de família, um homem, uma mulher, héteros, que são pai e mãe, que pode ter esses direitos. Então, a gente está ganhando isso na justiça. Ainda não tem projeto de lei, o legislativo não está legislando nem a criminalização. A criminalização também foi colocado dentro do estatuto racial. Então, não é o que a gente gostaria, né? A gente gostaria que o Estado, principalmente os legisladores, tivessem uma visão mais ampla, né? Mas a gente conseguiu alguns avanços nesse sentido, que está longe do que a gente precisa ainda. Como eu falei, o próprio capitalismo faz com que as pessoas não tenham preocupação com o trabalhador, a trabalhadora como um todo, né? E na comunidade LGBT, menos ainda, né? A gente está falando de como é que você pode pensar em não melhorar a vida das pessoas com capital? Porque as pessoas pensam só no lucro, e aí ela deixa a pessoa meio cega do futuro. A pessoa que está preocupada com o dinheiro, ela está pensando no dinheiro da agora, ela quer ter bastante dinheiro guardado, ela não está preocupada em o que vai acontecer, quem vai comprar teu produto se todo mundo ficar sem emprego, todo mundo ficar sem dinheiro, e a sociedade ficar sem recursos. Quem vai comprar, né? Tem pessoas que não, ela acha, mas eu vou colocar lá. Tem a otimização das indústrias, das empresas, sindicatos químicos, você sabe o que eu estou falando. Aliás, vou fazer um parênteses que o Sindicato dos Químicos sempre teve com a gente nos coletivos LGBT da CUT estadual, sempre teve uma presença histórica conosco, inclusive na primeira parada tem histórico de ter participado, ajudado com o transporte, da perua lá que levou o primeiro pessoal na parada, que é sempre bem lembrado a importância do Sindicato dos Químicos. Então, essa atividade hoje conosco aqui, essa sala me deixa muito orgulhoso, muito satisfeito de estar participando dela. E aí a gente vê assim uma sociedade que não pensa no futuro, então ela pensa o seguinte: eu vou tirando direito, que é o que o governo federal está fazendo, tira todos os nossos direitos, né? Então, você não tem garantia de nada, você tudo subemprego. A gente sabe que na sociedade brasileira, principalmente, todo trabalhador e trabalhadora sabe que a gente tem um momento de ser explorado. Não que a gente deixe, a gente sabe que vai ter que passar por isso, quase que um ritual, né? Você vai pegar o primeiro emprego. O primeiro emprego é você estar em alguma rede de fast food, aí você está em um telemarketing, você está numa situação de exploração do mercado de trabalho. Você está te explorando como trabalhador. Mas você tem aquela visão assim, mas eu vou estudar, eu vou com esse dinheirinho aqui, eu vou sair daqui, vou melhorar, vou ter uma evolução como trabalhador, ter uma vida melhor, e assim vai. Mas o que esse governo está fazendo agora, ele interrompeu inclusive isso, que já era ruim, né? Você achar assim, eu vou trabalhar mal, ganhar mal, viver mal, para depois eu melhorar. É quase uma coisa cristã, né? Se eu orar, me salva, né? Mas, fora isso, esse governo fascista fez o quê? Ele interrompeu, inclusive, isso. Então, você vai entrar no subemprego e você vai ficar ali. E aí vai ficar aquela exploração constante, assim, quanto mais lucro, melhor, quanto menos direito, melhor. Acabou até com a justiça do trabalho, acabou com tudo. A gente não tem nem para onde recorrer. E aí, assim, as pessoas que são da comunidade LGBT, negras, negros, de periferia, quando conseguir entrar, porque nós temos 40% das empresas já deixaram nítido em pesquisas que não contratariam ninguém da comunidade LGBT para trabalhar nos seus quadros funcionários. Nós temos ainda 60% das pessoas que estão dentro do mercado de trabalho que não dizem para ninguém qual a sua orientação sexual com medo de ser
assediado, de ser agredido, de ser despedido, né? Aí, além disso, a gente tem uma sociedade que não está preocupada com quem está lá fora, então as pessoas, quando entram tentando subemprego, ela fica ali. Então, você vai passando o tempo, nós vamos ver que vai ser a sociedade que vai ter a comunidade. Se a gente não brigar, obviamente, vai ter uma sociedade que vai ter uma comunidade LGBT que vai ser fadada a ser os que vão ficar com os piores empregos, né? A gente vai acabar criando um sistema de casta dessa forma, né? Aquele pessoal ali é o pessoal que já vai ficar nós temos que lutar para não ter esse conformismo social, né? Fica ali, vocês são então o LGBT vai ser o que vão ser explorados, os negros e negras também vão ser. Se pegar, né, se a gente der uma chance de você entrar no mercado de trabalho, você vai ser explorado e não vai ter espaço social. Que é o que as pessoas não entendem, às vezes, quando você briga na questão racial, mas nós somos todos iguais. Sim, nós somos todos iguais, mas o capitalismo faz com que a gente seja tratado de forma inferior, apesar de a gente não ser. E a gente está brigando para dizer, não somos, não vamos aceitar isso. Então, é uma estrutura que existe do capitalismo que, mesmo com a evolução, que uma coisa é você ter uma mudança estrutural, né? Você tem a otimização do trabalho, que é a estrutura, que é a evolução do ser humano, e tal, a tecnologia. Outra coisa é você ter a exploração mesmo social, que é você não cria um espaço para trabalhar, você não reduz a hora de trabalho, você não garante. Porque quando você reduz a hora de trabalho, o pessoal acha que você é vagabundo quando você fala isso. Né? Não, você está querendo que o trabalhador tenha hora de lazer, hora com a família, hora para estudar, hora para se aprimorar. Ele tem que ter esse espaço no tempo dele de trabalho. Ele tem que ter um salário razoável para ele fazer isso também, porque o capitalismo é no mundo inteiro. Então, ele tem que ter um salário para isso. Porque quando você tem um trabalhador que tem todas as características, que ele tem toda assistência, que ele tem toda uma vida social decente, ele vai produzir mais, vai ter gente que vai comprar seu material. É um círculo o que a gente quer é um círculo por cima, apesar de eu, pelo menos, não sou contra o capitalismo, mas é o que tem, falando, trabalhando com o que tem, né? É um ciclo por cima da vida, uma vida melhor, enquanto que em governo como esse fascista quer trabalhar com um ciclo por baixo, que é você, o mínimo do mínimo do mínimo, ser explorado, tudo bem, problema seu, que morra, né? E esse que morra tá bem não é uma metáfora, né? Está sendo bem realista atualmente o que morra, né? Vai para a rua e que morra. Né? É bem assim. Nós chegamos. Eu queria escutar um pouco mais de você falando do capitalismo, porque eu acho que esse é o tema que a gente, enfim, nós da classe trabalhadoras, sabemos que no capitalismo os trabalhadores terão poucas chances. Enquanto entre esses trabalhadores, aqueles que têm orientação sexual, aqueles que têm a cor da pele, aqueles que têm a questão de gênero, sempre serão aprofundadas as desigualdades. A gente, até na pandemia, professor Val, a gente tem acompanhado aqui relatos não só da comunidade LGBT, mas das minorias que estão sofrendo muito com isso. Quer dizer, é os que estão. É aquilo que você falou, vamos supor, os trans, os travestis que a gente acompanha pela cidade, que tem que ocupar as esquinas da cidade, enfim, das ruas. Como é que eles estão nesse momento agora? Como é que está sendo pensado uma ajuda para esse grupo, para esses segmentos? Porque, assim, é óbvio que a visão mais ultrapassada que tem, digamos assim, e mais tosca para você acabar com a violência é colocar a rota na rua, né? A gente já conhece É, essa história faz tempo. Bota a rota na rua que resolve. Não resolve, porque o problema tá na condição que cada um tem. Você entendeu? Então, se você não transformar essa sociedade em uma sociedade que consiga harmonizar essas questões, nós vamos continuar convivendo com a violência, porque ela produz e reproduz a violência. Não adianta. E a população encarcerada nada mais é que uma população que vai cada vez mais ficar mais encarcerada e é isso, a desigualdade, quando você combate dessa forma, dá nisso que a gente está vendo. Parece que a sociedade não consegue amadurecer e entender que a forma de lidar com a violência é combater a pobreza, não tem outra forma. Você combate a pobreza e aí você tem que combater uma série de outras coisas também, como o machismo, como a questão sexual, orientação. Você tem que combater tudo isso. Enfim, eu estava, semana que vem, te convido uma hora que você puder passar numa live nossa, nós vamos estar discutindo a questão racial de novo. De novo eu falo, nós já fizemos essa discussão aqui, temos pautado ela constantemente, porque é isso, se a gente não fizer uma discussão e falar, tem que reparar o é, que fizeram com 400 anos de escravidão desse país.
As marcas estão aí, ou a gente repara isso, ou então nós vamos continuar convivendo com essa sociedade embrutecida, violenta pra caramba, você entendeu? Porque a violência vai gerando violência, o cara não tem saída. Eu quero. Porque eu vou começando a falar muito aqui, viu, professor? E aí eu fico. Ah, tá bom. Eu, eu preciso falar dos internautas que estão com a gente aqui, depois eles reclamam, porque. E eu quero dar mais espaço para te escutar, lógico. Deixa eu falar aqui quem está com a gente. A Vanessa mandou um boa tarde, o Luiz Tavares, o Cláudio Ramos, que é camelô lá do Doutor Alvinho. Um abraço, Cláudio Ramos. Paulo Ferraz, do coletivo do Maurici Presente. Um abraço, meu amigo Paulo. Carlos Ivan Correia, que é lá de São Miguel Paulista. O Wellington, que é aqui também da região de São Mateus, aqui do nosso querido Jardim da Conquista, a Áurea, a Maria Regina, a Viviane do Itaim, a Juliana, o Ricardo Timóteo, mando um abraço, salve companheiro Hélio e o nosso sempre presidente, professor Val, tá aqui um grupo dos apoiadores do Val, a Jordana também tá aqui, o Amauri do Sindicato dos Bancários lá de Embu das Artes, a Rosana Lucena, a Vanderleia, o Fernando Porto, né? É, o Fernando Porto, que concorda com a posição do professor Val, o Timóteo também diz que a questão do Estado, e a questão do Estado laico, e a religiosidade, coloca um ponto de interrogação, que a gente não está vendo isso mais. A Lenilda Rodrigues, o irmão Gilmar, a Joana, o Henrique, né? A, a Luza Rodrigues, boa tarde, parabéns, Hélio, por mais uma live e muita importância para os debates deste nosso pleito. Agradecendo a presença do Valmir também aqui, do professor Val. Então é isso, nós temos. Parece que não. Nós vamos ter que lutar muito, professor Val, para convencer. O Leão Cunha também entra aqui dando um abraço. Para convencer a sociedade que a forma de resolver esses problemas não é aumentando o efetivo da polícia militar e dando um aval para que se mate as pessoas. Enfim, nós vamos ter que lutar muito ainda, né? Lutar muito para convencê-los de que o amor, o amor tem que superar essas diferenças e nós precisamos respeitar as opiniões e as posições e os desejos de cada um, porque a vida foi para ser vivida, não para ser a gente ser explorado pelo capitalismo. Acorda de manhã, tem que ir para o trabalho. Eu estava fazendo uma conversa com uma nutricionista, Val, e eu falava para ela assim: bom, o meu hábito é hábito de operário. Eu acordo de manhã, tomo café, que vai me levar até o meio-dia, onde eu vou almoçar, e aí depois do almoço eu trabalho à tarde, que vai me levar até o final do dia. Aí ela falou: isso é uma regra que é do capitalismo, não é da sua biologia, porque sua biologia pode ser diferente disso, né? Então, nós temos que lutar muito ainda para convencer essas pessoas, né, professor Val? É verdade. A gente estava falando. Esses dias eu coloquei até no meu Face eu vi num amigo, eu falei, não é bem isso. Colocou assim, é, quem tem que aceitar ou não uma união entre pessoas do mesmo sexo tem que ser a pessoa que foi pedida em casamento, né? Não as pessoas da sociedade. Então, é bem isso, né? Cada um tem a sua própria vida. A gente não tem. É quando eu falo assim, a gente precisa nem. Não precisa me amar. Não querendo. Conta que você falou, mas não precisa nem me amar, nem me odiar. Viva como o capitalismo mesmo já. Viva como o capitalismo propõe, né? Cada um cuida da tua vida, né? Já seria um adianto para não atrapalhar a nossa, né? E a gente briga pelos nossos direitos. Acho que o Estado laico que o Ricardo, vou mandar um abraço para o Ricardo, o companheiro Ricardo, Timóteo, o Estado laico que a Constituição nos garante, ou pelo menos teoricamente, na prática não funciona. Né? Sabe que você entra numa casa legislativa e qualquer trabalho legislativo tem que começar em nome de Deus. Então, já começa que o Estado laico no meio político isso já não funciona. Mas teve uma frase, já parafraseando o slogan desse governo federal fascista, né?
que se esconde atrás da religião para fazer as piores, tudo que a Bíblia não prega, né? E eu vi esses dias uma live com o padre Júlio Lancelotti, que ele me permita usar o que ele falou, que ele falou o seguinte, ele falou assim, o slogan é Deus acima de tudo. Ele falou assim, mas Deus não está acima de tudo. Eu falei, não tinha uma pessoa melhor para ouvir do que um padre, né? Porque se eu falo isso, eu que sou de Umbanda, eu ia falar que eu estava blasfemando, que era coisa do capeta, mas foi o padre que falou. Ele falou, Deus não está acima de tudo. Ele falou, Deus está do nosso lado. Biblicamente falando, Deus está junto de nós, né? A gente mesmo diz, eu quando era católico, cansei de dizer, ele está no meio de nós, ele está entre nós, ele não está acima. Então, se é Deus acima de tudo, até isso a gente tem que ficar atento, porque senão a gente acaba indo nesse discurso que esses governos fascistas trazem e deixando nossos direitos de lado. É difícil para a gente está falando do companheiro que camelou, a gente vai ver numa situação, né? Quando alguém da comunidade LGBT, ou eu vou falar da nossa questão racial também, não saindo do foco, mas quando a gente tem ainda a tentativa de você, sei lá, sair para comercializar alguma coisa como camelô, você ainda tem um Estado que não lhe garante o direito de você trabalhar, não lhe dá a licença para você trabalhar, sabendo que você precisa trabalhar, tem público que quer comprar o que você está vendendo, que tem a necessidade de você garantir posto de trabalho, porque o direito ao emprego é o Estado que tem que garantir também. E você ainda é tratado como se fosse bandido todo, né? Você tem que sair correndo, é histórico isso, né? Mas já tinha passado isso um tempo, já tinha diminuído bem. E você vê camelô tendo que sair correndo com um saco nas costas com o seu produto. Você passa na região do Brás, de Itacuti, você vê que são muitos negros, né? Mas a gente vê em todo lugar afrodescendentes, que são os que são marginalizados, afrodescendentes, LGBTs, que são os mais colocados à margem da sociedade, além das mulheres e dos jovens, porque não tem uma política clara, uma política pública para a gente viver uma sociedade decente, né? Como nós devemos viver. É isso. E é legal que você traz uma experiência muito importante, professor Val. Traz essa questão da militância sua no LGBTQI+, e a educador, né? Porque você é um educador e você sabe que a educação ela liberta, né? Ela te traz a capacidade de você ter uma opinião sobre as coisas, né? E o que a gente tem percebido é que esses grupos mais radicalizados, eles adoram usar em partes a ciência para poder justificar as suas visões, mas não na plenitude, porque é isso, né? Então, se você analisar profundamente as questões, tudo que está colocado, a sociedade que a gente vive, você precisa ter uma interpretação e precisa ter bases para poder entender isso. Não dá pela sua experiência de vida só você conseguir ter uma análise sobre a sociedade que a gente vive. Você precisa ler autores que pensaram sobre a sociedade que a gente vive e daí você poder falar, olha, eu concordo mais com esse autor porque eu acho que eu me identifico mais por uma questão de identificar que você acha. E aí você vê que esse pessoal que prega aí a anticiência até a página 2, né? Que com certeza se ele tiver uma doença e tiver que ser operado do coração, ele não vai pedir para o engenheiro mecânico operar o coração dele. Acho que ele vai pedir para um médico, né, especialista na área. Inclusive, o melhor especialista ele puder lançar a mão disso. Mas ele não vai chamar um engenheiro da aeronáutica para poder cuidar disso ou qualquer outra pessoa que não seja especialista. Então, eles não gostam da ciência até a página 2, né? Porque ninguém vai subir num avião e mandar desligar a turbina e falar, ó, bota na mão de Deus que ele resolve agora. Quer dizer, pode ser que Deus esteja atarefado com outra coisa e não dê tempo de cuidar. Então, eu acho que a gente tem que assistir também muito com a questão, para poder a sociedade melhorar, com a questão da educação. Não tem outro meio, porque é só a educação que vai libertar a gente, essa sociedade, para poder ter o discernimento que precisa.
né? Você não acha isso, professor Val? Sim, sim. O importante é o seguinte, nós que somos professores, trabalhadores de educação, porque a escola não é só construída por professores e professoras, tem os trabalhadores, os inspetores de alunos, tem o pessoal da merenda, tem o pessoal da segurança, tem o pessoal de gestão. E a escola, ela sabe que a escola é o primeiro, é um espaço social onde as pessoas se deparam com a discriminação e com o preconceito, né? Hum? Ela é na escola que ela vai expor o que ela ou aprendeu em casa, ou aprendeu vendo fora da sociedade, fora da escola, e ela, para dentro da escola, ela coloca assim, em prática, está vivendo sociedade, está todo mundo ali, pessoas que você não conhece, tem que fazer amizade, tem relação, está sentado ali horas do lado das pessoas, e aí você vê onde começa a surgir as manifestações de LGBTfobia, de racismo, de machismo, né? Ela acontece dentro da escola. Então, todos nós profissionais temos que ficar atentos a isso, e é uma forma da gente mudar a sociedade dentro da escola a gente tratar desse assunto. Por isso que esses governos de direita eles veem que a primeira coisa que eles estão fazendo, ainda bem que perderam essa batalha, era implementar a tal da escola sem partido, que é para a gente não discutir, que a forma de você barrar a conscientização das pessoas, da sociedade, é você não deixar falar, que é o que faz a ditadura, né? A ditadura vem, a primeira coisa que faz é calar todo mundo, que aí fala, agora todo mundo está pensando igual, porque você não pode falar, quando você vai falar, você morre ainda por cima. Então, eles queriam fazer isso, implementar uma forma de ditadura, que seria essa escola sem partido, para impedir nós, profissionais de educação, de falar para as pessoas, de alertar, de ensinar, de informar as pessoas, né? E aí fala, você está fazendo apologia partidária? Não, nós estamos falando de vida, né? De vida social. A gente passa o nosso pensamento em relação a uma sociedade diferente. Obviamente, cada um vai fazer o uso que bem entender da informação que tem, né? Eu tive até uma história engraçada de um ex-aluno que hoje ele é bolsominion, né? Mora na comunidade, mas é bolsominion. E aí ele falou assim, professor, mas eu tenho que acabar mesmo com a escola sem partido, porque o senhor mesmo falava de política em sala, de aula. Eu falei assim, não, além de você me aparecer dizendo que agora você é bolsominion, você está dizendo que eu sou um péssimo profissional. Eu falei assim, não, o senhor não era péssimo profissional porque o senhor falava de política. Eu falei, não, eu estou falando que eu sou péssimo profissional porque eu não convenci você a ser de esquerda, porque você está falando para mim que eu convencia todo mundo e você é bolsominion, como é que eu não convenci você se eu estou passando influenciando todo mundo? E aí ele ficou aquela coisa, não, mas eu tenho meu pensamento, eu falei, então você e todas as outras pessoas têm. Se eu estou dando uma visão social em algum momento da aula, as pessoas vão fazer o uso que elas quiserem. Eu não posso falar, por exemplo, do século XIX, que é romantismo, realismo, que é minha disciplina, da literatura, e não falar de escravidão, porque eu tenho que falar aqui de escravidão. Você não vai entender um livro tipo O Mulato, né, que fala sobre isso, né? Senhora, outros livros falam da sociedade. A literatura é a transformação da sociedade, da realidade em texto. Então, eu tenho que falar para você o que está acontecendo em volta. Como é que eu vou falar de século XX, falar de modernismo e não vou falar sobre a industrialização, não vou falar sobre o movimento do trabalhador organizado, eu tenho que falar, porque senão você assistir um filme do Charlie Chaplin em tempos modernos, você não vai entender o que está acontecendo, eu preciso falar para você. Né? Então, não é que eu estou querendo te convencer, eu estou querendo te passar a informação, que você vai fazer com ela. Infelizmente, tem muita gente que levou para o pior caminho possível. Né? Mas é isso, a gente tem na educação uma forma da gente se contrapor a uma sociedade que os conservadores querem construir, que é de ter um povo inferior e achar que tem uma casta onde concentrar todo o poder, o capital é concentrado em poucas famílias aqui no país, e acha que se manter assim. A gente tem que brigar para que isso não aconteça. E na escola que a gente consegue isso. E aí, quase que eu te coloco aqui no, na minha listinha dos professores incompetentes. Ainda bem que você. Eu sou louco para saber onde é que eles estavam formando essa esquerda que eles falam, ideológica. Imagina, você vai ensinar Max Weber e como é que você não fala de Karl Marx para exatamente se opor um ou outro? Como é que você. É E eles conseguiram Não, vender.
eles colocam uma ideia na sociedade tão incoerente que, assim, se a maioria, igual eles falavam que o pessoal recebia Bolsa Família, por isso que votava na gente. É. No partido de esquerda. Como é que você fala que a escola pública tem um viés ideológico no país, eles querem acabar, e eles mesmos ganharam a eleição. Olha o estado de São Paulo, que está com o mesmo partido do PSDB, que é de direita, daqui a quase 30 anos. Eu falei, então, eu me recuso a dizer que eu sou incompetente. Então, pelo menos que você vai falar que eu sou professor que ensino doutrina partidária, me coloca a gente incompetente, porque é muita incompetência, né? Pelo amor de Deus, né? Os caras são... E eles ainda querem acabar, eles mesmos dizem que nós somos competentes para isso. Mas os resultados não mostram isso. A gente vai ver aqui nos estados do Brasil, quantos governos de esquerda nós temos ao longo da história. Quer dizer, então, é uma coisa que as pessoas não pensam. Pensa um pouquinho. Eu falo para as pessoas o seguinte, como professor, eu aceito qualquer coisa assim, até você falar que você é bolsominion, que você é de direita, tudo bem. Mas se você me falar que você pensou o que você está fazendo, eu me recuso a ter um ser humano, que a única diferença que nós temos com qualquer outro animal na Terra é pensar, e você se recusar a pensar, porque aí fica difícil. Se você falar assim, eu pensei, eu acho que eu penso, agora falar assim, eu ouvi falar, eu acho que a Globo é de esquerda, eu falo, pelo amor de Deus, aí nós não dá para a gente discutir política, pelo amor de Deus. É uma aberração que fizeram. Não, não sei, professor Val. Eu acho que nós vamos ter que depois fazer assim, uma hora, daqui 10 anos a gente conversa de novo, para a gente tentar entender o que aconteceu. Porque até agora eu confesso que cada vez que eu escuto algumas coisas, eu falo, bom, quer dizer, se isso é verdade, eu não sei. É a pós-verdade, né? Nós estamos na pós-verdade mesmo, né? Você É, constrói uma mentira e essa mentira, enfim, eu sou oriundo de escola pública, toda a minha vida na escola pública e também a faculdade em escola pública. Eu lhe confesso que eu não consegui encontrar um professor que levantasse a mão na aula e falasse assim, ó, é o seguinte, vamos falar agora sobre o PT, vamos organizar o partido aqui. Eu não vi ninguém falar isso. Pelo contrário, tinha altas brigas com alguns professores meus, que a gente tinha posições totalmente diferentes, né? E assim como eu, boa parte, a gente foi se formando em outros lugares, nos grêmios estudantis, nos centros acadêmicos, mas não, a aula nunca valia. Aliás, que professor de literatura que mandasse você ler a obra de Machado de Assis e na prova ia te perguntar qual foi a última ação do governo Lula? não, e eles tentaram calar, inclusive, acabar com algumas disciplinas que era o mínimo que você tinha de sociologia, filosofia. Ele tentou acabar com a disciplina, história, diminuir o número de aulas de história, de geografia. Que é pra você ter, isso eu não estou falando só desse governo, estou falando que é ao longo dos governos brasileiros na direita, que é pensado, né? Não deixa eles pensarem, porque senão eles vão tomar uma parte do poder, né? Ou pelo menos um espaço social que ele cabe. E como se mesmo a leitura da história levasse em sala de aula uma consciência de classe que nos revelasse do fardo do trabalho. Não tem nada a ver ali. Tem aulas de histórias que tem professores muito bons que vão além, mas ainda no tema, não fica e querendo falar exatamente o que você falou, professor Val. Vamos aprender a raciocinar, que nós não somos abelha, né? Nós não fazemos a mesma coisa há 200 milhões de anos, então nós temos que aprender a raciocinar. Então, é engraçado, não é trágico, né? Em pleno 2020, a gente tem que lidar com esse tipo de. Das fake news, né? Eu acho que nós estamos agora começando a desvendar todas essas mentiras, porque quando eu fui fazer a minha pós-graduação lá em Campinas, e se eu não apresentasse uma redação que fosse uma redação coerente com o que eles estavam pedindo, eu não passaria na prova, porque não é porque assim, eu sou de esquerda, portanto você tem que me aceitar. Se, se fosse assim, poxa, eu até não ia ficar chateado não, né? Mas me parece que não é muito assim não. E quando você vai apresentar a sua monografia, dissertação, ou uma tese de doutorado, é uma banca, é uma coisa extremamente rigorosa, é uma procura da verdade, se aquilo ali tem consistência, se aquilo vai servir para alguma coisa, né? Então é muito engraçado esse tempo. Foi delicioso, você falou duas coisas que me deixou muito feliz,
que é essa questão do que as pessoas se incomodam com a vida dos outros. Eu vou falar É. uma coisa aqui. O cara falou assim: velho, o que você acha daquele cara? Eu falei: amiguinho, é o seguinte, meu irmão, eu não tenho tempo nem de cuidar do meu, vou cuidar do dos outros agora. Rapaz, que é isso? Por que você tá... Essa coisa que todo mundo leva a querer saber do que o outro está fazendo. E essa outra questão que você falou também, que você não é incompetente, assumidamente, porque você não tentou transformar aluno em militantes de esquerda. Como, né? Imagina um professor de biologia tentando transformar um aluno em militante de esquerda. Uma Se coisa. eu tivesse tentado, eu tinha conseguido pelo menos um exército aqui. Tanto tempo que eu estou dando aula, muito tempo pelo contrário. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Infelizmente. Pior é que eu moro aqui numa região que é bem servida de votos para a direita, aqui, que é a Zona Norte de São Paulo, que se todos nós professores aqui tivéssemos sucesso, nossa região teria esse perfil aqui, viu? Falar bem sinceramente. É bem Professor diferente. Val, se a gente conseguisse pelo menos falar para as pessoas que não votassem num presidente que ia tirar a sua aposentadoria, eu já me dava por feliz se entendesse. Mas eles votaram no presidente que Vou tirou. falar para você o que eu falei. Eu vou falar para você que eu falei durante o período eleitoral para alguns amigos que iam votar nesse cidadão que está na União hoje, no Estado, no governo federal. Eu falei assim, eu não posso votar e estou com dificuldade de aceitar. Você está dizendo que você vai votar numa pessoa que quer me matar. E eles achavam que era exagero. Eu falei, agora eu falo, tá vendo como não é exagero? Não é exagero. Nós temos, por exemplo, no período da pandemia, nós estamos tendo um aumento de travestistas sexuais que estão sendo assassinados agora. Uhum. Então, é uma questão é estrutural, é a sociedade mesmo que precisa mudar. Ele não é situacional, né? É uma questão de cultura que a gente precisa fazer com que ela mude, né? E aí a gente estava falando que a escola que ajuda a fazer isso. Professor Val, queria agradecer demais esse bate-papo. Acho que a gente tem que voltar a esse tema. Ele é super importante, a gente tem que estar constantemente debatendo essas questões, porque eu acho que ajuda aí a gente passando para as pessoas que estão nessa live, que a gente vá ocupando os espaços de debate nosso, qual é a nossa opinião e por que nós temos essa posição, né, em defesa das minorias. Eu não. Eu gostei muito do último acontecimento nos Estados Unidos, não porque, enfim, da posição do movimento de antirracista. Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. Não, não quer dizer que eu não sou homossexual, eu não sou LGBT, que eu não tenha por uma questão de visão de sociedade que eu não tenho que defender. Então eu sou anti aqueles que têm preconceito a essas questões. Lógico que eu sou, tem que me posicionar anti. Então eu acho que isso ficou uma coisa que é nova, nova não, né? Não é novo, já me corrigiram, mas que retoma de novo esse cenário pedindo para que nós nos posicionemos na sociedade, porque nós temos que falar que tipo de sociedade que nós queremos. Eu quero uma sociedade muito mais humana, mais fraterna, mais igual, mais amorosa, e para isso você tem que respeitar as opções sexuais, você tem que respeitar, enfim, as minorias, e enfim, nem sei se a gente pode chamar de minoria, né, professor? Porque os índios não eram minoria aqui, eles eram maioria, né? E aí nós acabamos com a boa parte deles. Né? Então acho que é isso. Eu queria agradecer muito, queria que você fizesse as considerações finais. Foi muito bacana conversar contigo, cara. Legal mesmo. Grata surpresa. Legal, hein? Então, a gente estava falando em relação a gente até fala para tomar cuidado quando falar opção e falar orientação sexual, né? Pra falar para você, porque a pessoa fala, você não cobrou. Independente das nossas orientações, e independente de que nós conseguimos, que nós estamos tendo de volta à discussão, né? A gente espera, assim, que seja mais definitivo dessa vez, né? Porque a gente está vendo, muitos de nós achamos que a gente já estava pronto para poder, pelo menos, ficar mais tranquilo, né? Deixar os mais jovens militar, mas, assim, vamos melhorar o que nós conseguimos até agora. E nós estamos vendo um país que agora jogou tudo para o alto, tudo para o lixo, né? A gente está começando praticamente do zero nessas discussões, com uma sociedade menos politicamente correta. Então, assim, as pessoas não estão ligando mais com o mínimo de bom senso social, né?
E aí, não estou nem questão do politicamente correto, é questão de você viver em sociedade. E quando você tem a proposta de viver em sociedade, você tem que, no mínimo, saber que você tem que respeitar o direito do outro, o espaço do outro, da outra, e não achar que o seu espaço é melhor do que qualquer outra pessoa na sociedade. E é isso que a gente está brigando novamente, né? Vamos dizer assim. Não paramos de brigar, na verdade, mas brigando, voltando a algumas pautas que a gente achou que estava vencida, a gente está voltando com algumas pautas, unificando o movimento. Hoje nós. Opa, caiu meu celular. Hoje nós. Voltei aqui. Voltou. Um pouquinho só, ele voltou. Deu um tapa no celular aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo Então, muito bem, tô te ouvindo bem. legal. Então, hoje nós temos algumas discussões que nós vamos ser feitas em união. Nós unificamos hoje o movimento LGBT no campo da esquerda. Nós temos várias entidades, a CUT faz parte, a CNTE faz parte, e outras organizações nacionais LGBT específicas, e que trata a questão de mães de LGBTs, negros e negras LGBTs, estão fizemos um conselho, estamos construindo um Conselho Nacional Popular LGBT. Esse conselho está com algumas atividades essa semana. Essa semana, dia 28, agora é o Dia Mundial do Orgulho da Comunidade LGBT, e nós somos que a gente está brigando por orgulho, mas por luta, por democracia, por resistência. E nós vamos criar um conselho que vai ser uma espécie de um fórum, mas a gente vai chamar de conselho até para se contrapor ao Conselho Federal, do que está sendo feito. E de repente vamos lançar o manifesto, depois eu te mando uma cópia do manifesto para você ter conhecimento também do que nós estamos propondo, mas a ideia é de unificar a luta. Né? O movimento negro também tem se organizado para unificar uma luta, fazer uma grande marcha. A gente tem que, aí nós vamos chegar ao ponto de nós, todos os movimentos sociais, nós vamos ter que nos encontrar, de preferência na rua, né? Espero que essa quarentena termine logo, para a gente poder tomar nosso lugar na sociedade, né? E não é nem pegar o lugar do outro, né? Nós queremos um lugar que nos é de direito, como cidadão e cidadã que pagam impostos e que temos liberdade de viver, como todas as pessoas devem viver, com liberdade numa sociedade democrática. É isso. E obrigado pelo convite. Foi muito legal, adorei o papo e vou acompanhar mais. Vocês têm feito de live no Raciel, eu quero estar acompanhando também. Eu não tinha conhecimento, eu achei bem legal o trabalho de vocês, mas não me surpreendeu porque, como eu falei, os sindicatos químicos têm uma trajetória de luta do movimento social muito bonita e importante para a sociedade aqui em São Paulo e no Brasil, com as confederações. Eu acho que é bem importante a gente estar junto e pode contar comigo se precisar, nós estamos aí. Ah, obrigado mesmo. Agora, é orientação ou é orientação, Hoje né? é orientação. É Orientação. porque a gente fala, bem rapidinho, a gente fala Pode assim, a gente falar. não tem, a gente não vai, a gente não faz uma opção, até porque a Uhum. gente começou a dizer assim, que ninguém faz uma opção de ser discriminado, né? Uhum. Então, se você, resolvi hoje ser gay, eu resolvi, não, a gente fala que, eu estou sendo bem basicão, né? O pessoal do movimento me xingar depois, e o orientação é onde o seu olhar, onde você se orienta, e quando você tem a sua sexualidade, você tem atração por um determinado gênero ou pela pessoa, o seu olhar ele vai seguir e é uma forma inconsciente, é uma forma que acontece. Então não é que você fez uma opção, é uma orientação, é algo que você sente, tem seus desejos, suas necessidades, como você se sente, é tudo uma questão de orientação sua. Por isso a gente fala orientação sexual. Ah, não, mas está perfeito. Você usou o padre Júlio Lancelotti, eu também fui usá-lo num debate que eu fui, e o padre Júlio Lancelotti falou: nós temos que saber trabalhar nossas contradições. Eu venho de uma sociedade machista, homofóbica, e tenho que tratar isso. E quando a gente tem a oportunidade de conversar, a gente tem que saber exatamente a palavra certa, porque ela, por trás dela tem um significado muito grande. Falar com o professor de língua portuguesa é chover no molhado isso. Mas mas fica tranquilo, eu não vou errar mais agora é orientação exatamente pelas questões que E, você me colocou. E aí, muito obrigado, valeu mesmo. Gostei demais do bate-papo, super gente boa, professor Val, muito competente. Aliás, competente até a página 2 porque, segundo o relato do Bolsonaro, tem Verdade.
Não é bem assim. Mas, professor, valeu mesmo. Muito obrigado. Estamos juntos nessa luta. Precisar da gente, como você falou, os químicos realmente, na primeira parada do Orgulho Gay estava lá, em todas as outras que a gente pôde acompanhar e estar junto, a gente sempre temos o coletivo nosso também, que também atua na CUT, enfim, faz parte da nossa visão de sociedade. Um forte abraço, fica com Deus, com axé e tamo junto. Valeu! Falou, um abraço, querido. Obrigado. É isso aí. No mês do Orgulho Gay, que marca a luta por liberdade, igualdade e justiça, conversamos com o professor Valmir Siqueira, professor Val, grande conhecedor aqui, que é coordenador do coletivo LGBTIQ+, da CUT, né, da CUT Nacional. Uma conversa franca sobre o cenário atual que a comunidade vive no Brasil, com os retrocessos e todas as áreas dos direitos humanos. Na avaliação do professor Val, houve avanços na conquista de direitos civis ao longo das últimas décadas, mas há muitos desafios, inclusive na proteção da vida dos LGBT, devido ao avanço da intolerância da extrema-direita. A pandemia também atinge esse público, especialmente porque o auxílio emergencial não foi pensado com especificidade. Nossa luta será sempre para ampliar a igualdade de direitos entre todos os cidadãos e o respeito à diversidade. Uma boa tarde, vamos à luta. Às 19 horas temos mais uma live com o nosso querido vereador de São Bernardo do Campo, às 19 horas, com o nosso querido companheiro Ferrarese, que é vereador de São Bernardo do Campo. Fique com Deus, até lá, tamo junto, valeu!